Talvez você já tenha ouvido numa cerimônia de casamento a famosa frase: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas a pergunta que muitas vezes surge nesse contexto é: como saber o que Deus uniu? E aí, em função dessa pergunta, muitos tentam responder com raciocínios lógicos, humanos, criam teorias espirituais, imaginam circunstâncias extraordinárias para explicar o que de fato Deus uniu. Mas a resposta é muito mais simples. E eu quero convidar você a olhar para isso junto comigo nesse momento. Por exemplo, se vamos a Mateus capítulo 19, nós encontramos alguns fariseus questionando Jesus. Eles perguntam se é lícito, se é permitido se divorciar por qualquer motivo. E Jesus então responde dizendo que no princípio Deus criou o homem e a mulher e os uniu em casamento. E por isso deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, e só então, vem a declaração: o que Deus uniu, não separe o homem. Aqui nesse texto, nessa passagem de Mateus capítulo 19, nós vemos alguns critérios básicos para um casamento segundo Deus. Em primeiro lugar, ser um homem e a mulher, está deixando claro. Em segundo lugar, esses dois, o homem e mulher, constituem uma nova unidade familiar. Deixa pai, mãe e se unem. Então cria uma nova unidade familiar. E em terceiro lugar, se tornam uma só carne, que é o milagre da união conjugal, da intimidade sexual de um casal. É dentro desse contexto, desse ensino de Jesus, que a gente pode olhar para Mateus capítulo 5, os versos 31 e 32, quando ele diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, agora nós podemos entender, dentro desse contexto todo que vimos, Mateus 19 e agora Mateus capítulo 5, que o se tornar uma só carne está diretamente ligado a relações sexuais, à intimidade do casal. Por isso, Jesus contrapõe uma só carne com imoralidade sexual ou relação sexual ilícita. O que nós concluímos? Somente a imoralidade sexual, somente a relação sexual ilícita, a relação fora do casamento, pode quebrar a aliança do casamento. Nada mais. O grande problema é que nós vivemos um tempo de muita imoralidade, em que as pessoas têm múltiplos parceiros, em que muitas vezes, mesmo conhecendo algo da palavra de Deus, não hesita em ter um relacionamento de intimidade com outra pessoa fora do casamento. É um tempo que nós estamos vivendo de corações duros, em que as pessoas pensam em divórcio por qualquer motivo. Não estão se dando bem, incompatibilidade de gênio. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia, descobrimos que Deus trata de forma muito séria a questão do divórcio. Por isso, coloque o seu coração em Deus, proteja o seu casamento. Não permita que nenhum outro tipo de relacionamento venha interferir, venha ferir e venha destruir aquilo que de fato Deus uniu. Com certeza, Deus deseja que o seu casamento seja duradouro. E se você ainda não se casou e vai se casar, Deus deseja que isso seja o seu futuro. E Ele quer trabalhar por isso. Mas você precisa ter o seu coração em Deus para que os frutos a serem colhidos sejam de bênção, não de maldição.